Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Eu quero, através dessa palavra e em nome de Jesus, lhe mostrar o que o Espírito Santo de Deus pode fazer por você. O que o Espírito Santo de Deus pode fazer por você. Sabe, na prática eu ouço Deus dizendo assim: meu filho, eu quero lhe entregar instrumentos. Eu quero que você avance, sabe? Eu escuto de forma muito clara Deus bradando e dizendo assim: tem um campo para ser explorado. E não adianta querer colocar outro. Não adianta inventar desculpas. Eu tenho as condições necessárias para você realizar. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele pode fazer algumas coisas por você. É o tema dessa mensagem. O que o Espírito Santo pode fazer por você? Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu vou repetir. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Com esta passagem bíblica, eu quero deixar duas observações ou duas considerações aqui para que a gente avance e, através da palavra e orientação do Espírito Santo, eu lhe mostre os benefícios que Deus quer realizar hoje na sua vida através do Espírito Santo dele. A primeira consideração é sobre a possibilidade do Espírito Santo ser entristecido, deixar o Espírito Santo entristecido. A palavra do Senhor diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui, nós precisamos focar nas coisas que não edificam. Veja bem, a ideia aqui é acompanhar e tratar aquilo que diretamente não é pecado, mas entristece o Espírito Santo de Deus. E aí a gente passa por comportamentos, a gente passa aqui pela forma de se vestir, isso. A gente passa aqui pela forma como você lida com o seu dinheiro. A gente passa por aqui pela forma como você lida com o seu tempo. A gente passa por aqui por coisas que aparentemente não trazem diretamente uma influência direta. Uma influência direta. Mas que entristece o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira consideração. E aí eu preciso me perguntar. Será que o Espírito Santo está entristecido na minha vida? A segunda consideração está registrada lá em 1 Tessalonicenses 5,19. E aqui é algo ainda mais sério, porque diz assim, ó: não extinguais o Espírito de Deus. Não extinguais o Espírito de Deus. Ou seja, você aqui vai ver agora vamos dizer assim, uma causa muito mais grave. Coisas aparentemente simples ou que não são
ou que não é pecado, coisas que não é considerado pecado, entristece o Espírito Santo. Mas agora eu posso ir um nível ainda maior, de mais gravidade, e extinguir o Espírito Santo. Então, essas duas observações. E aí a gente precisa começar essa palavra fazendo essa pergunta: será que o Espírito Santo está triste? Será que ele já desapareceu da minha vida? O que o Espírito Santo pode fazer por você? Primeiro, e aí a gente começa agora pontuando a mensagem. O Espírito Santo pode fazer do seu corpo um templo. O Espírito Santo pode fazer do seu corpo o templo. 1 Coríntios capítulo 6 diz: vós sois templo de Deus. Templo, casa de Deus. E olha, quando a palavra do Senhor e quando o apóstolo Paulo ele fala, nos lembrando que nós somos a casinha, a casa de Deus, ele prontamente fala sobre a pureza que deve ser preservada esta casa, ou como esta casa deve ser preservada em pureza. Se você olhar lá no comecinho, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala sobre a nossa liberdade. E ele fala da liberdade de considerar dias santos ou não, de comer comidas santas ou não. O apóstolo Paulo ele vai dizer, vocês têm liberdade. Se vocês quiserem considerar tal dia como um dia importante, eleger tal dia para você intensificar suas orações por um motivo ou outro, vocês fiquem à vontade. Vocês têm liberdade para isso. Se vocês quiserem comer essa comida ou aquela, arrocha aí, fique à vontade. Ele vai até dizer que a comida é para a barriga e a barriga é para a comida e tal. E ele vai dizer, você tem liberdade. Mas quanto ao seu corpo, não. Você foi comprado por alto preço, ou por bom preço. Aí ele vai dizer, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. É aí que ele fala sobre a pureza. E é a pureza aqui relacionada principalmente à vida sexual. Ele vai dizer aqui, fugir da prostituição. Olha só, eu preciso de reforço. Eu preciso me sentir vivo. Eu preciso me tornar mais ativo, mais intenso. Eu preciso ocupar o meu espaço aqui na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Eu preciso viver para a glória de Deus, olha só. E para isso eu preciso desse benefício do Espírito Santo. O benefício de tornar o meu corpo casa, templo de Deus. Mas para isso eu preciso firmar o meu compromisso de manter o templo e morada do Espírito Santo limpo, purificado. E é aí onde a gente para e percebe que há sim alguns pecados menos graves e pecados mais graves. Todo pecado que ofende diretamente a casinha de Deus, o templo de Deus, seu corpo, esses pecados são pecados mais graves, porque ele tem o poder, vamos lembrar lá no começo, de entristecer o Espírito de Deus e até extinguir. Ou seja, já ouviu aquela expressão assim, fulano está pela carne, ou eu estou pela carne. Ou seja, você aceitou Jesus, você ouve a palavra, vai para a igreja, mas não há interferência do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo não tem mais autoridade na sua vida, tendo em vista que
a casinha dele está suja. Então, o primeiro benefício do Espírito Santo, o Espírito Santo pode fazer por você, o Espírito Santo pode fazer do seu corpo um templo, morada dele. Segundo benefício, o Espírito Santo pode lhe revestir de força. Quem está precisando de força, está me ouvindo aqui, diga assim, eu. Você está nas redes sociais, escreve aí, eu. Eu preciso de força. O Espírito Santo, aleluia, ele quer acrescentar na sua vida força. Até porque, meu querido e amado irmão, a gente não consegue ir muito longe com a força do nosso orgulho. A gente não consegue ir muito longe com a força da nossa cobiça. A gente não consegue ir muito longe com a força da nossa falta de generosidade. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que coisa linda! Eu preciso de força, pastor Júnior. Aleluia! Escute o que diz a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E da mesma maneira, eu repito, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! O Espírito de Deus intervém, e Ele intervém somando, Ele intervém lhe ajudando a dar mais um passo dia após dia. Receba em nome de Jesus reforço nesta oportunidade. Alguém disse que não, mas através da força de Deus, você escuta, aleluia, um sim de Deus. Vai. Não é o teu limite. Recebe força. O que o Espírito Santo pode fazer por você? Ele pode fazer do seu corpo o templo. Ele pode lhe revestir de forças. Terceiro, o Espírito Santo de Deus, ele pode lhe conceder virtudes. E virtudes são valores extraídos da essência de Deus. Meu Deus, isso daqui é muito poderoso, irmãos. Virtudes são valores extraídos do DNA de Deus, das entranhas de Deus, para um pobre pecador mortal chamado eu. Isso é virtudes. E olha o que o Espírito Santo quer fazer por você. Ele quer mudar a sua essência. Você deseja mudança? Eu desejo. Você deseja enfrentar as suas fraquezas mais íntimas? Eu desejo, pastor Júnior. O Espírito Santo pode fazer isso por você. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu vou repetir: mas receberei a virtude do Espírito Santo. E você sabia que aquilo que você precisa tanto, chamado paciência, é uma virtude espiritual?
Deus é um Deus paciente ou longânimo. Isso quer dizer que Deus, ele quer, através desta virtude, lhe dar coragem para você esperar o tempo certo. Muitas vezes nós estragamos tudo, porque perdemos o ponto da coisa, por falta de sabedoria. Nós construímos e o pior, nós mesmos destruímos. Por falta desta virtude chamada paciência. Então, o Espírito Santo vai lá e coloca isso dentro de nós. Se você diz assim, pastor, eu sou impaciente. Não é porque você está debaixo de uma maldição, não. Todos nós somos impacientes. Todos nós não temos naturalmente essa virtude de Deus. Aí Deus vem e enxerta isso através do Espírito Santo. Quer ver outra virtude que o Espírito Santo quer acrescentar na minha vida e na sua? Domínio próprio. E olha que o domínio próprio, vamos dizer assim, é o núcleo, é o cérebro de toda sabedoria. Porque agora você já não age mais pelo impulso. Agora seus instintos, eles são limitados pelo poder de Deus. E aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando essas virtudes de Deus chegam na nossa vida, o inferno estremece. Estremece. O inimigo, ele não teme a sua dicção, ou melhor, a sua forma de falar bonito, a sua forma de cantar bonito, a sua maneira de adorar a Deus, dando pulo, dando glória alto. Isso Deus pode até usar, mas isso não abala as estruturas do mal. O que abala as estruturas do mal são essas virtudes. Quando você consegue se dominar. E Paulo vai dizer que um bom atleta, ele se domina em tudo para alcançar uma coroa que perece. Você é chamado para estar no controle da situação e não ser controlado pela situação. E aí eu ministro sobre a sua vida liberdade, libertação dos vícios, das práticas sexuais não convenientes. Aleluia! Eu ministro sobre você o domínio sobre a gula. Eu ministro sobre você e os seus o controle sobre a preguiça. O Espírito Santo lhe concede virtudes. Quer ver outra virtude que a gente precisa muito, além da paz, além da paciência, do domínio próprio? A paz. Quando nós perdemos a alegria do Espírito Santo, nós perdemos primeiro a paz. Nós ficamos agitados para um lado e para o outro. O que o Espírito Santo pode fazer por você? Ele pode fazer do seu corpo um templo, ele pode lhe revestir de forças, ele pode lhe conceder virtudes. E olha que coisa. Quarto, ele deseja lhe conceder moderação. Olha só. Deus está dizendo aqui, através dessa palavra, usando outras expressões, Deus está dizendo o seguinte. Deus está dizendo que ele não habita nos extremos. E cuidado. Cuidado com os extremos. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos ser demasiadamente justos.
até a justiça que é tão nobre. Cuidado com os excessos. Deus não habita nos extremos e Deus quer me conceder, através do seu Santo Espírito de Deus, esse equilíbrio. Toda vez que você age em toda e qualquer área da sua vida de forma desequilibrada, você está excluindo a ação do Espírito Santo de Deus. Você vai ver até a Bíblia citando o Espírito como um espírito de equilíbrio, dizendo que Deus não nos deu espírito de temor. Paulo escreve a Timóteo dizendo: pastor Timóteo, presta atenção, Timóteo. Deus não te deu espírito de temor, mas espírito de equilíbrio, de fortaleza, de amor. Toda vez que você age, eu estou generalizando. Todas as vezes que você age desequilibrado, não adianta se justificar. Toda vez que você age desequilibrado, você está agindo contra a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, a essência dele é equilíbrio, moderação. O versículo que eu falei para você, deixa eu ler ele na íntegra. 2 Timóteo 1,7. Diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que o Espírito Santo pode fazer por você? O Espírito Santo pode fazer do seu corpo, o seu templo, lhe dar força, lhe dar virtude, lhe conceder moderação, equilíbrio. Mas olha que coisa linda. E agora a gente já começa a ver o Espírito Santo, ele nos concedendo presentes espirituais, que agora as pessoas começam a ser beneficiadas. Eu digo que o Espírito Santo, ele lhe concede generosidade. Generosidade é servir. Se você olhar, as duas instituições sagradas, elas têm como objetivo principal servir. A família, por exemplo. A família tem o objetivo de servir ou de produzir vida espiritual, vida natural. A igreja tem o objetivo de servir. Servir o evangelho, pregar a palavra, acolher. E aí o Espírito Santo de Deus, eu finalizo dizendo que ele também lhe ensina a amar e respeitar a sua família. O Espírito Santo de Deus, ele lhe ensina a amar e respeitar a sua igreja. O Espírito Santo de Deus, ele lhe ensina a ser humilde. Ele lhe convence do pecado e lhe dá a garantia da salvação. O Espírito Santo, ele lhe ajuda a entender as coisas espirituais. Portanto, igreja do Senhor, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Ele está com você, na sua vida, produzindo as mais sublimes virtudes espirituais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.